Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Fala aí, gente. Voltei para mais uma aula nossa, continuando imediatamente de onde nós paramos, tá? Já pensando agora no conteúdo para AV2, show de bola. E é isso, a partir daqui começa o nosso conteúdo da AV2, tá bom? Então vamos embora para os nossos slides marotos. Deixa eu abrir aqui, botar daquele jeitinho. Pá. Aí sim. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre as diferentes formações vegetais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que se ater é o seguinte: o que é uma formação vegetal? Bom, formação vegetal é um conjunto de espécies vegetais que criam um tipo de cobertura prevalente numa região geográfica. Ou seja, é um conjunto de espécies vegetais, é um conjunto de árvores, de plantas, enfim, que criam um tipo de cobertura prevalente, um tipo de cobertura que é o que mais tem ali. Não ficou claro? É um tipo de espécie vegetal que aparece em maior quantidade. Entenderam? Então a gente vai ver os diversos tipos de espécies aqui. Vamos falar de tundra, vamos falar de floresta boreal, floresta equatorial, enfim. E vamos entender quais são os principais tipos de espécies vegetais que aparecem em cada uma dessas diferentes formações vegetais. Beleza? Então vamos entender qual é o tipo de planta, de vegetação que aparece numa tundra, numa floresta boreal, no cerrado, né, na savana, na caatinga. Então vamos entender o que constitui essas formações vegetais. Qual é o tipo de cobertura vegetal? Deixa a moto passar. Eu nunca vou conseguir entender o porquê de passar fazendo tanto barulho. Enfim, voltando, tentando retomar a linha de raciocínio, né? Uma formação vegetal é uma sequência de espécies com características próprias que vão estar presentes naquele espaço em específico. Por isso que a gente fala que é o tipo de cobertura prevalente, tá? E essa cobertura, esse conjunto de espécies vegetais ali localizado, vai acontecer por conta da combinação de diferentes fatores. Então você tem diferentes tipos de vegetação que existem nas mais diversas porções do nosso planeta por conta de alguns fatores. Que fatores são esses? Solo, relevo e clima. Então, o solo, o relevo e o clima são os três fatores que vão condicionar, que vão dizer, olha, aqui vamos ter esse tipo de vegetação, ali vamos ter um outro tipo de vegetação e assim por diante. Então, o solo, o relevo e o clima dos diferentes espaços vão condicionar, vão dizer os tipos de vegetação que nós iremos presenciar, tá bom? Mas dentre esses três, qual que é o mais importante? O mais importante é o clima, beleza? Inclusive é dito que a vegetação é o espelho do clima, beleza? Então, se você tem um clima X, a vegetação muito possivelmente será uma vegetação X, entendem? Então, a vegetação vai se desenvolver de acordo com esses três fatores, relevo, solo e clima. Porém, o elemento mais importante para que um tipo de vegetação se desenvolva enquanto tal, a partir das várias características que nós vamos comentar aqui hoje, será o clima. Então, o clima ele é fundamental para entender como que uma vegetação e o porquê que uma vegetação se desenvolve no local em que se desenvolve e por que ela tem aquelas características, beleza? Tanto que, mais uma vez, é dito, a formação vegetal é o espelho do clima. Formação vegetal é o espelho do clima, tá bom? Então vamos agora de fato adentrar nas diferentes formações vegetais e entender como que cada uma delas se dá, beleza? Vamos lá. Tundra.
A tundra é formada por espécies de baixo porte, ou seja, são árvores, são espécies vegetais que são pequenininhas, não são muito grandes não, são bem pequenas. E são constituídas de musgos e líquens. O que são musgos? São vegetais de pequeno porte e de estrutura simples. Muitas vezes as pessoas veem, né, musgos e líquens e não entendem o que são. Musgos são vegetais pequenininhos e de estrutura simples, ou seja, são aquelas pequenas plantinhas. Quase que você pode confundir com gramíneas, mas são um pouquinho maiores, né? São vegetais de pequeno porte e de uma estrutura muito simples, então são vegetais, são espécies vegetais muito pequititinhas, bem curtinhas, bem simples, tá? Diferente de uma árvore na Amazônia, por exemplo, que é uma floresta equatorial e tem árvores gigantescas, com aqueles troncos grossos, aquelas estruturas muito, muito, muito antigas. Não, a tundra, ela é constituída de musgos, que são esses vegetais, essas espécies vegetais muito pequititinhas, tá? E líquens, o que são líquens? Líquens são associações de fungos de estrutura simples capazes de formar tapetes sobre o solo. É muito comum você ver um solo ou então uma rocha coberta por uma estrutura, né, um tapete, poderíamos dizer, meio esverdeado. Esse tapete meio esverdeado, às vezes com uma cor um pouquinho diferente, enfim, ele é característico dessas regiões, né? Que a gente chama de líquens, que não são espécies vegetais. Percebam, os líquens, diferente dos musgos, não são espécies vegetais. Os líquens são vários fungos que se associam, vão se juntando uns nos outros, de tal forma que formam esse tapete esquisitinho que fica sobre o solo, às vezes sobre rochas, enfim, mas aqui preferencialmente sobre solos, beleza? Então, pensou em tundra, pensa numa espécie vegetal, numa arvorezinha bem pequititinha e vários fungos, tapetão de fungo, tá bom? E essa vegetação, musgos, é adaptada ao clima polar. Então, peraí, clima polar, já estamos começando a entender que a vegetação de tundra, ela se dá em regiões de temperaturas muito baixas. Regiões de clima polar são regiões muito frias. Beleza? Então, a tundra tem relação com essa estrutura climática. Vamos lembrar mais uma vez, a formação vegetal é o espelho do clima. Vamos continuar. A água do subsolo é mantida congelada. É interessante ter isso em mente, daqui a pouco eu volto nisso. E a vegetação é constantemente congelada. Opa, 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 opa. Olha que interessante. A tundra, ela é formada por espécies vegetais muito pequititinhas. Já vimos que também se dá em regiões de clima polar, que é muito frio. E temos um outro elemento agora, que é basicamente o quê? Basicamente que essas plantinhas pequenininhas ficam congeladas praticamente o ano todo. Ficam constantemente congeladas. Só vai ocorrer o degelo durante o verão. Então, durante o pequeno verão, que é importante ter isso em mente, né? Quando pensamos em regiões polares, estamos pensando em regiões que têm verões muito curtinhos. Então a tundra é essa vegetação constantemente congelada e que só vai ser descongelada nesses pequenos momentos, nesses curtos momentos de verão. Beleza? Por isso que dizemos que ela é constantemente congelada. Por que eu falei que é interessante ter em mente que a água do subsolo é mantida congelada? Para vocês entenderem o frio que tem nessa região. Até a água que está no subsolo permanece congelada. Ou seja, essas espécies precisam se adaptar a essas configurações porque elas não podem absorver essa umidade do subsolo. Por quê? Porque o subsolo está congelado. Então percebam como que essas espécies vegetais vão se adaptando às muitas regiões em que elas estão presentes, aquele processo de seleção natural que vocês veem em biologia, Darwin, enfim. Eu acho muito fantástico perceber
como que isso se dá, beleza? E mais uma vez, é um ambiente muito frio, é um ambiente muito inóspito, porém, até nesses ambientes nós encontramos espécies vegetais como a tundra. Lembrando, são arvorezinhas, são plantinhas muito pequititinhas, muito simples, mas que estão adaptadas a um cenário, a uma realidade muito fria, uma realidade de clima polar, e que mesmo assim se mantém viva. Perceba, ela é tão adaptada que ela é constantemente congelada, sofre o degelo durante o curto verão, e é isso. Essa é a vida da tundra, essa é a tundra. Show de bola? Pegaram? Vamos agora para a floresta boreal, ou também chamada de taiga, tá bom? Pode ser taiga ou floresta boreal, ou também floresta de coníferas. É um terceiro nome aí que a gente tem para floresta boreal, beleza? Vamos começar. Essa floresta é típica do hemisfério norte. E nessa região nós percebemos temperaturas muito baixas, com constante queda de neve. Então essa floresta boreal está presente no hemisfério norte. E a gente sabe que o hemisfério norte tem algumas porçõezinhas ali que são de clima temperado, estão na zona temperada do globo. Recebem menos radiação, recebem radiação menos perpendicular, melhor dizendo, menos retão. Porque quanto menor a latitude, como nós já vimos em aulas anteriores, maior é o recebimento de raios solares. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais retão é o recebimento de raios solares. Quanto mais você aumenta a latitude, quanto mais você sobe, quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais difícil é desses raios solares chegarem até essas regiões. Então, nas porções do hemisfério norte, temos ali uma faixa de clima temperado. E é temperado justamente porque tem maior dificuldade para receber esses raios solares, beleza? Fizemos uma revisãozinha, vamos olhar agora para a floresta boreal. Então ela é típica dessa região, essa região é o hemisfério norte, tá? Então ali nós temos temperaturas mais baixas do que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil ele é um país muito quente, entre tantos outros motivos, mas porque ele está numa região de baixa latitude. A região do Brasil que tem latitudes mais altas é justamente a região sul, que tem um clima subtropical. Mas, enfim, isso é uma outra aula, né? Mas, então, é uma floresta típica de regiões de temperaturas mais baixas. E nessa região da floresta boreal, a gente tem a queda de neve. Aqui no Brasil a gente não tem isso muito presente, então às vezes a gente não consegue conceber isso, né? Mas nessas regiões de floresta boreal, são regiões de climas mais baixos, de temperaturas mais baixas, com a presença de neve no inverno, beleza? E o que acontece? Essa é uma floresta composta por pinheiros e por coníferas. Aqui do lado eu coloquei homogênea, por quê? Porque é uma floresta basicamente constituída por espécies iguais. Não entendi, professor. Vem para cá. Na Amazônia, que é a maior floresta equatorial do planeta, nós temos diversas espécies vegetais, diversas espécies de árvores, que estão extremamente juntas, conectadas, as raízes muito entrelaçadas umas às outras. Então, na Amazônia, na floresta equatorial, na floresta tropical, florestas mais quentes e úmidas, nós temos várias espécies de árvores, várias espécies vegetais. Por quê? Porque o clima, né, ele favorece, ele é mais úmido, ele é mais quente. Então, várias árvores de vários tipos diferentes vão se desenvolvendo. Agora, em uma região de clima mais frio, de clima mais seco, nós temos o desenvolvimento de poucas espécies vegetais, de poucas árvores. E as espécies vegetais, as árvores que restam nessas regiões, são aquelas que são adaptadas a essas configurações próprias desses espaços. Então, se nós estamos numa região de queda de neve, as espécies têm que estar adaptadas a essa realidade de queda de neve. Por isso que temos pinheiros e coníferas, tá bom? São espécies muito semelhantes, muito parecidas. Por isso eu coloquei que é uma floresta homogênea. A Amazônia já seria uma floresta heterogênea,
Professor, eu preciso saber homogênea e heterogênea? Você não precisa gravar o nome, mas você precisa saber que numa floresta fria, numa floresta de uma região fria, as espécies serão muito parecidas, muito semelhantes, enquanto que numa floresta quente e úmida, as espécies serão muito diferentes entre si, tá? Então, o que acontece? Essas espécies têm as suas folhas têm uma forma de agulha, que a gente chama de acícule foliada. Eu vou falar alguns terminhos aqui durante a nossa aula, né, que vem, né, da biogeografia, né, justamente para definir essas espécies e as suas folhas, né? Uma folha, uma espécie acícule foliada, que significa que é uma espécie vegetal com folhas na forma de agulhas, tem essas folhas por quê? Vamos lembrar o que eu acabei de dizer. Eu não falei que tem queda de neve? Pois bem, um pinheiro, ele não tem uma forma de cone. Por isso que também podemos chamar essa floresta de coníferas. Floresta de coníferas. Coníferas, coníferas. Não tem uma forma de cone? Então, pensa na árvore de Natal. Pronto, a árvore de Natal que você botou na tua sala, aquilo ali é uma conífera. Fechou. Beleza? Uma conífera tem uma forma de um cone. A neve, quando bater nessa estrutura, vai ficar amontoada ou vai cair pelos lados? Vai cair pelos lados. Então percebam como a natureza é perfeita. Numa região de clima mais frio, numa região de queda constante de neve, a árvore que se desenvolve ali, as espécies vegetais mais presentes ali, são as espécies vegetais que têm a forma de um cone. Que as suas folhas têm a forma de um cone. Acícule foliadas. Beleza? Por quê? Porque se a neve bater, ela vai escoar para baixo, ela não vai ficar concentrada. Perfeito? É isso. Redução da superfície de evaporação. Basicamente é o seguinte, por que elas têm esse formatinho de cone? Pô, professor, entendi, a natureza é perfeita, sábia, a questão da seleção natural, interessante, mas por quê? Por que elas têm esse formato? Pelo seguinte, espécies vegetais executam um processo que nós chamamos de evapotranspiração. Evapotranspiração é quando essa folha ela joga para o ambiente a umidade dentro dela. Perfeito? Então a árvore, a espécie vegetal, absorveu a umidade, seja porque choveu em cima dela, seja porque ela sugou a água do solo pelas suas raízes. E quando está quente, essa espécie vegetal emana parte dessa umidade para o ambiente a partir das suas folhas. Beleza? Ou seja, esse processo de transpiração, esse processo de lançamento dessa umidade que está dentro dessa espécie vegetal, dessa árvore, para o meio ambiente, é o que a gente chama de evapotranspiração. Beleza? Show de bola. O que acontece? Nesse ambiente mais frio, a gente já viu que quanto mais frio, mais seco. E nesse ambiente mais frio, por ser mais seco, o que a árvore faz? Ela faz o seguinte, bom, eu tenho que manter a minha umidade dentro de mim, porque eu não vou ter umidade nem tão cedo. Então, eu vou ter uma forma de tal forma, ficou bonito, né? Eu vou ter uma estrutura de tal forma que a neve que bata em mim não fique se sobrepondo às minhas folhas. Porque tem um ponto também. Além de executar esse processo de evapotranspiração, né, corta essa parte, amigo, corta essa parte. Corta aqui, tá bom? Por que elas têm essa forma? Pelo seguinte, a neve quando bater, ela não vai se acumular nas folhas dessa espécie vegetal. Não vai se acumular. O que vai acontecer? A neve vai descer, evitando de tampar
essas folhas que são tão fundamentais, além dessa evapotranspiração, também por conta da troca gasosa que existe entre essa espécie vegetal e o meio ambiente. Então, para evitar esse acúmulo, né, de neve sobre essas espécies, sobre essas folhas, a árvore adota uma forma cônica, de modo que a neve bata nela e vá para o chão. Show de bola? Árvores em forma de cone impede o acúmulo de neve. Já falei aqui também. Começa no Alasca, passa pelo Canadá, pelo extremo norte da Noruega, Suécia, Finlândia e Suíça. Intensamente explorada pela indústria madeireira. É isso. Essas espécies vegetais são muito exploradas pela indústria madeireira, pela sua madeira ser muito interessante, pela velocidade de crescimento da espécie vegetal. Você tirou, já nasce de novo, né? Se você plantar, obviamente, né? Você desmata, pouco tempo depois, se você plantar novamente, ela nasce, né? Então, tem uma velocidade de crescimento bastante interessante para aproveitamento econômico. Também é uma madeira muito interessante para a indústria de papel, indústria de móveis, enfim. Então, tem essa estrutura, né, que acaba sendo muito atrativa para essa indústria madeireira, tá bom? Eita, demorou para passar. Beleza. Aqui na figura 1 nós temos uma tundra, beleza? Percebam, neve, 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 cobrindo todo esse solo e algumas espécies para fora. Muito possivelmente a gente está tendo uma transição entre o inverno para o verão, tá? Mas percebam como que a neve cobre todo esse espaço, beleza? E essa aqui é uma floresta de coníferas. Essa é uma floresta que é a floresta que a gente estava falando agora. Percebam como o formato de cone é tão preponderante. Por que isso acontece? Bateu neve, ó, bum, já foi para fora. Essas folhas têm funções muito importantes, como evapotranspiração e também a troca gasosa que existe entre essas espécies vegetais e o meio ambiente, beleza? Então não pode acumular neve ali, tem que ir para o chão. Show de bola? É isso. Ou também a gente percebe que algumas ficam peladas, sem folhas. Por que isso acontece? Porque como as folhas são responsáveis pelo processo de evapotranspiração, a árvore, para guardar essa neve dentro dela, essa umidade dentro dela, o que ela faz? Ela joga para fora todas as suas folhas que serão responsáveis pela jogada dessa umidade para fora. Ou seja, ela quer evitar a evapotranspiração. Então o que ela faz? Ela joga suas folhas para fora. Tanto que a gente percebe uma estratificação aqui. Ó, algumas mais verdinhas, outras amarelas e outras totalmente só no esqueleto. Tranquilo? Então, elas têm essa forma para evitar o acúmulo de neve, para evitar o impedimento da troca gasosa entre as espécies vegetais e o meio ambiente. Enfim, totalmente adaptada a esse ambiente no qual ela está localizada. Beleza? Além disso, a continuação do outro slide também é muito aproveitada para a produção de celulose, como já falei, indústria de papel, tá bom? Já chegamos aos 20 minutos, eu vou parar aqui para a parte 2, tranquilo? Então vamos lá para a nossa parte 2.